De volta aqui com o TV Mar News. Gente, olha só, vocês já pensaram em unir de fato o útil ao agradável? Já imaginaram você poder se exercitar, fazer bem para a tua saúde, para o teu bem-estar e bem ao próximo também a partir disso? Pois é, tem uma turma aí que está garantindo cestas básicas a cada quilômetro pedalado. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Fernando Palmeira. Rafael Batalha e Glauber Roque, dois ciclistas andarilhos pelo Brasil afora, principalmente pelo nosso belo litoral do Nordeste. Eles estão com uma campanha solidária belíssima. Juntando esse prazer de pedalar pelo Brasil e pelo nosso litoral, eles querem fazer de 1 quilômetro de solidariedade. Vamos saber detalhes aqui. Então, pessoal, essa ideia partiu do Rafael. Eu sou o Glauber Roque e é uma ideia que ele teve a partir de uma segunda campanha que ele já desenvolveu. Onde a primeira campanha ele pedalou por 12 horas, arrecadando brinquedos para crianças carentes, no Dia das Crianças. E aí, depois disso, ele estendeu a campanha, né, Rafa, para 1 quilo é igual a 1 quilômetro, para que a gente percorresse a costa do Brasil aí, em busca de arrecadações, né, esse desafio aí, né. A cada quilo que as pessoas doarem para a gente vai pedalar 1 quilômetro, sentido São Luís do Maranhão, que é a nossa meta de 4.000 toneladas e 4.000 quilômetros. O início se deu realmente aonde dessa maratona aí? A campanha ela iniciou em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, ali no norte do estado, próximo a Macaé, onde todos os alimentos arrecadados pela campanha são direcionados para lá. Essas doações acontecem através de um Pix, que fica na bio do nosso Instagram, que é o @vamostambém, onde as pessoas acompanham essa campanha, fazem as doações. A gente pega esse valor, transforma em cesta básica e direcionamos lá para a comunidade do Portelinha, na cidade de Rio das Ostras. Que maravilha! Aqui pelo Nordeste afora, vocês pretendem arrecadar quanto vocês idealizam e a forma melhor para orientar aqueles que com certeza irão participar a partir de agora? Até esse momento a campanha já foi brindada aí com uma arrecadação de 2 toneladas e mais de 500 quilos de comida. Desde que nós entramos aí na cidade, no estado de Alagoas e na cidade de Maceió, conseguimos arrecadar quase 500 quilos de comida e vamos hoje partir para a Barra de Santo Antônio e vamos dar sequência aí ao pedal, que tem o objetivo, igual o Glauber falou, de arrecadar 4 toneladas de alimentos para a cidade de Rio das Ostras. 4 toneladas ou mais, mas em quilometragem vamos ter aí mais de 4.000 quilômetros? Vamos ter, se não 4.000, um pouco mais de 4.000, porque o nosso objetivo é exatamente pegar rotas assim absolutamente fora do normal. Então, com certeza, a rota que é traçada pelo Google, que nos dá aí em torno de 3.900 quilômetros, vai ter um pouquinho mais. Então, por favor, galera, contamos aí com a ajuda de vocês. Façam as suas doações, acessem o nosso Instagram para a gente poder ter aí essas 4 toneladas, esses 4.000 quilômetros arrecadados ou mais, hein? A beleza da solidariedade, a maravilha, a beleza do nosso litoral, o atletismo, o ciclismo, fazendo bonito. No momento em que precisamos tanto de solidariedade, esses dois jovens estão dando esse exemplo de dignidade e de amor ao próximo, acima de tudo, com essa solidariedade. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, Canal 525 NET, claro. Iniciativa bacana, né, gente? E olha só, agora a gente acompanha mais uma análise do jornalista Arnaldo Ferreira, que hoje fala sobre a herança maldita que esse governo deixa para o próximo. Vamos acompanhar. A semana começa com alguns problemas. Na área do coronavírus, por exemplo, havia uma tendência de queda dos números de contaminados e mortos. Mas no sábado voltou a subir 20 óbitos. No boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, ontem, no final da tarde, mais 19 mortos, entre eles um rapaz de 26 anos de idade e mais de 1.200 pessoas contaminadas. Hospitais lotados. Isto quer dizer que teremos que adotar as medidas, os protocolos de segurança, distanciamento social, máscara, álcool em gel e o resto você já sabe. Na área econômica financeira, mais problema, e esta área é muito sensível para a vida dos alagoanos. O governador Renan Filho, por exemplo, recebeu do ex-governador Teotônio Vilela Filho
nos idos de 2014 para 2015, uma dívida pública de 9,7 bilhões de reais, considerada como impagável. E foi obrigado a renegociar a chamada herança maldita, como diziam os calheiros, com o governo federal, com bancos, credores, e conseguiu reduzir a dívida pública para 6,5, 7 bilhões de reais. Nós tivemos acesso às estatísticas do Tesouro Nacional e constatamos que o ajuste fiscal funcionou até 2017. Em 2018, voltou a subir. A dívida pública se elevou para 8 bilhões de reais. O ano passado, fechou em 9,5 bilhões de reais, ou seja, 200 milhões a menos que a herança maldita. Isto quer dizer que o próximo governador que se eleger nas eleições gerais de 2022 vai receber uma dívida pública superior a 10 bilhões de reais, considerada como impagável. Que coisa, hein? Pois é, né, gente? Olha só. Você sabia que a partir de agora as certidões de nascimentos registradas por pais menores de 14 anos devem ser comunicadas ao Ministério Público Estadual? Quem vai explicar para a gente agora isso é a deputada Jó Pereira, autora da lei que visa proteger as nossas crianças e adolescentes. Jó, muito bom dia para você. Sempre um prazer poder recebê-la aqui no nosso estúdio. Por que é necessário, então, fazer essa notificação ao Ministério Público? Bom dia a todos os que nos ouvem também, que nos assistem, né? A gente percebeu a necessidade dessa comunicação do nascimento de meninos e meninas, filhos, né, de pai ou mãe menor de 14 anos de idade, porque o nosso Código Penal traz a descrição do crime de estupro de vulnerável, né, toda aquela, quando vítima for crianças menores de 14 anos. E entenda-se 13 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, em sendo estupro de vulnerável, independente do discernimento ou do consentimento dessa pessoa, é necessário que o Ministério Público, como órgão de investigação, ele tome conhecimento do nascimento de crianças cujos pais têm menos de 14 anos de idade, para que ele possa investigar, para que ele possa avaliar as condições em que ocorreram aquela gestação, aquele nascimento, porque por trás desse nascimento pode ter, sim, um crime de estupro sendo cometido, inclusive com violência continuada, né? Quantos casos nós não sabemos depois de muito tempo que aquela pessoa, aquela criança é vítima de violência depois de 20 anos que já é mãe, e que aconteceu, mas que infelizmente as autoridades não tomaram conhecimento. Então, é necessário que os hospitais, que as casas maternais, inclusive os cartórios de registro civil também, eles têm a obrigação agora de comunicar imediatamente com a lavratura do registro, ou até mesmo com a certidão de nascido vivo, que ele comunique isso ao Ministério Público para que as autoridades tomem conhecimento dos casos de gravidez de menor de 14 anos para facilitar a investigação, né? Então, é uma política pública que a gente implanta e que ela mostra a necessidade da intersetorialidade também. Você veja, né? Ministério Público, cartório de registro civil, hospitais, que é saúde, né? As casas maternais. Então, há necessidade da integração. Então, além da lei, o gabinete também vai fazer esse esforço, mas a gente pede também sensibilidade a todos, ao governo principalmente, mas aos chefes de poderes, para que conjuntamente haja uma divulgação dessa lei, que os cartórios sejam comunicados, né? Que os hospitais também, as casas maternais, da necessidade de comunicar imediatamente, e o custo é zero. Pois era isso que eu ia te perguntar. Existe algum custo para o Estado para que isso aconteça? É preciso fazer baixar algum aplicativo, algum software? Como é que funciona? Até por e-mail próprio, um e-mail institucional, né? Os hospitais e as casas maternais e também os cartórios
podem informar através do e-mail institucional do Ministério Público, né, que tem uma promotoria especializada, né, que é fora nos pequenos municípios, né, onde cada promotoria ela abrange todas as áreas, mas existe uma promotoria especializada da criança e da juventude que ela pode estar recebendo todas essas notificações e tomando as devidas providências, né, junto com fazendo uma atividade de investigação. Né? Passou a ser lei agora, mas já havia antes uma recomendação nesse sentido, né? Durante esse período, já houveram muitas notificações, muitas informações que foram enviadas para o Ministério Público? Havia um programa do Ministério Público, né, que o doutor Lucas, né, e a doutora, acho que também a promotora da criança e da infância aqui da capital, o Ministério Público já fazia essa coordenação, né, mas não existia a obrigatoriedade e era muito restrito à capital do estado, né? Então, assim, era um programa que já recebia algumas notificações e a gente precisa também entender que muitas dessa violência ainda é subnotificada, né? É um crime que acontece, infelizmente, eu poderia dizer, um dos mais absurdos, né? É um crime hediondo, principalmente quando a gente fala que a vítima é uma criança, e assim eu considero os menores de 14 anos, que ele afeta não só o corpo físico, né? Mas ele afeta a dignidade e a mente das pessoas. Então, infelizmente, é um crime que tem uma subnotificação enorme e, juntamente com esse programa que já existe do Ministério Público e a gente conseguindo ampliar para todo o Estado, dando uma maior densidade, tratando essa lei como uma política de Estado, o Estado se envolvendo na divulgação, em cobrar, em especificar um fluxo de atendimento dessas crianças e um fluxo de vazão dessa informação para que as autoridades tomem ciência, nós vamos, com certeza, aumentar o conhecimento desses crimes, que, segundo o mapa da violência, né, apenas 10% dos crimes de estupro chegam ao conhecimento das autoridades. E quando a gente fala nisso, nós estamos falando de um crime em que a maioria das pessoas, né, a maioria das vítimas são mulheres, meninas. 90% das vítimas dos crimes de violência sexual são mulheres, são meninas, né, negras da periferia. Então, nós estamos falando de uma violência que atinge especificamente, maciçamente, quem já é vulnerável, quem já tem que lidar diariamente com diversas injustiças sociais, e uma delas é a desigualdade extrema, o racismo no caso das meninas negras. Então, nós trabalhamos no sentido de combater todas essas injustiças e essas desigualdades extremamente importantes no dia a dia. Muito interessante essa ferramenta, né? Uma forma simples de se fazer investigar essa situação que de fato precisa ser acompanhada de perto, né? E como você bem disse, precisa ser acompanhada de perto por vários setores responsáveis por isso, né? A gente parabeniza a iniciativa de vocês. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a questão, seus outros feitos diante do teu mandato, né? Olha só, em plena pandemia, a gente tem acompanhado também a tua luta para garantir internet para estudantes da rede pública. Fala um pouco sobre essa situação. É um projeto de lei que estava em tramitação no Congresso, né? A Câmara dos Deputados aprovou e nós estávamos acompanhando, inclusive articulando com a própria bancada federal, com o próprio presidente da Câmara, né, que hoje é um alagoano. A aprovação desse projeto de lei foi aprovado. Além de aprovado, o presidente vetou, né, um projeto que garante, porque os vetos foram derrubados, né, já foi promulgado pela Câmara dos Deputados, e a gente fica muito feliz num momento como esse. Ele garante equipamentos e conectividade para os alunos e professores da educação básica. Extremamente importante. Nós sabemos que é um momento de pandemia que nós estamos vivendo. É claro que desde março do ano passado que as nossas crianças precisam desses equipamentos e dessa conectividade, mas isso não vai deixar de ser uma realidade no nosso novo normal,
né? O ensino virtual, as aulas virtuais, elas vieram para ficar, seja como necessidade enquanto não há um retorno completo do volta às aulas, ou seja como complementariedade das aulas presenciais, das aulas físicas. Então, a gente vem se esforçando nesse sentido, e houve, inclusive, uma mobilização muito intensa nas redes sociais. Eu até quero agradecer a todos, que a gente pediu também para que isso fosse cobrado dos nossos parlamentares também, de toda a bancada federal. O veto foi derrubado, a bancada alagoana respondeu, derrubando também, votando pela derrubada desse veto. E é muito importante, né, que um fundo de telecomunicação que estava com recurso parado, né? O governo federal não vinha utilizando os recursos do FUST, né? Do fundo que era utilizado para os serviços de telecomunicação, e agora há essa possibilidade dele ser utilizado por uma causa justíssima, que é proporcionar o acesso a equipamentos e ao acesso digital, que é, em outras palavras, o acesso à educação desse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Pois é, o meio digital, a tecnologia já está aí batendo a porta de todos. A gente precisa, de fato, fazer com que ela sirva da forma adequada aos nossos jovens. Não é e a isso? educação é uma forma que nós vamos combater todas as outras desigualdades através do acesso à educação. E nesse momento que é extremamente importante. Pois é. E Jó, FECOEP, vamos falar um pouco agora sobre o FECOEP. Está faltando ele, de fato, ser utilizado, os recursos, de forma mais eficiente? De forma planejada, como eu gosto muito de falar, com um diagnóstico preciso, né, das nossas grandes desigualdades, que não são poucas, são muitas. Nós temos a grande maioria dos alagoanos vivendo em condições de extrema pobreza e de pobreza. E essa maioria de alagoanos, nós precisamos ter esse diagnóstico para ter foco, para saber onde eles estão, o que é que eles não têm acesso, o que é que pode reduzir essa desigualdade social. Então, é necessário um diagnóstico preciso, é necessário um planejamento de ações para que haja uma eficiência e um resultado eficaz, né, na aplicação dos recursos do FECOEP. Esse planejamento, ele existe, a sua obrigatoriedade é desde 2004. Né? Nós já temos aí mais de, poderia dizer, quase 20 anos, né? Quase, de exigência da necessidade do planejamento. Então, o que acaba acontecendo com os recursos do FECOEP, o conselho do qual eu faço parte, representando a Assembleia Legislativa, infelizmente ele não é um conselho paritário. Ele tem muito mais membros do governo do estado do que da sociedade civil organizada. Então, acaba que os projetos que são encaminhados para o conselho, eles precisam passar pelas secretarias de governo, é mais um filtro. Acaba que o conselho não delibera sobre o que realmente pode impactar no combate a essas desigualdades, à extrema pobreza e à pobreza em Alagoas. Mas há projetos pontuais que muitas vezes não têm coordenação, não têm organização e não têm foco no combate à extrema pobreza. Então, infelizmente, os recursos vêm sendo aplicados em ações que, de forma pulverizada, ações importantes, como eu poderia citar aqui, o próprio CRIA, que é o programa Criança Alagoana, que destina R$100 para as mães do CadÚnico, gestantes, nutrizes, e agora foi expandido para mães de crianças de até 5 anos. Ele traz duas vertentes importantes, que a distribuição de renda por meio de um cartão, né, dando às pessoas que recebem a liberdade de escolher aquilo que necessita, porque muitas vezes não é o alimento que falta, mas é o dinheiro para pagar o aluguel, é o dinheiro para pagar o gás, e isso é importante. Ele traz a questão da prioridade da primeira infância, mas infelizmente ele carece de políticas públicas que conjuntamente tirem essas pessoas da situação de extrema pobreza. Porque não é R$100 que vai tirar a pessoa da situação de extrema pobreza, mas é os R$100 conjugado, somado a outras políticas públicas, né, de educação, de acesso à água. E hoje, infelizmente, antes de vir para aqui, eu estava assistindo no noticiário local, muitas pessoas nos bairros, né, Denison Menezes, no Tabuleiro, sem acesso
sem acesso a esse líquido tão importante. Então, são políticas como essa que vão retirar e que vão dar suporte para que a gente possibilite, focando esforços, tirar essas pessoas da extrema pobreza. E Jó, como é que está a situação do projeto da revisão da lei da Previdência? Eu lembro que você tinha feito algumas emendas para reduzir os impactos negativos, né, a respeito desse projeto. Pelo visto, um ano depois, praticamente um ano depois, o governo do estado percebeu que estava errado. Como é que ficou? Eu até assim, né, lá atrás, foi uma das minhas emendas. A alteração que o governo manda agora para a Assembleia Legislativa foi defendida por mim no plenário da Casa, naquele momento em que, infelizmente, carecia de informação. O projeto de lei ele foi encaminhado, apenas o projeto de lei, sem informações de superávit, de impacto, mas a olhos nus, eu poderia dizer de forma muito aberta, estava lá a injustiça que estava sendo cometida com relação aos nossos aposentados que não contribuíam para a Previdência. E a partir da aprovação, sem a emenda proposta por mim, que foi, infelizmente, não foi aprovada na Assembleia Legislativa, a partir daquele momento os aposentados passariam a pagar 14% de tudo que excedesse o valor do salário mínimo, né? Quando a minha emenda, a proposta era que esse desconto só viesse para os aposentados e pensionistas que recebessem, e a partir do teto da Previdência, que hoje gira em torno de R$ 6.400. Então, assim, o governo manda o projeto para casa, e eu gostaria de também esclarecer às pessoas que um projeto dessa natureza, com essa alteração, ele só poderia ter vindo para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa só poderia fazer a revisão do texto da reforma da Previdência se partisse do próprio governo. Né? Então, a iniciativa desse projeto de lei só cabia ao Executivo, como ele fez em 2019 com a reforma da Previdência. O momento da Assembleia Legislativa não permitir que esse desconto acontecesse e que foi encaminhado pelo governo do Estado, é importante dizer que o projeto de lei foi encaminhado pelo governo do Estado, foi uma iniciativa dele, e como foi encaminhado, foi aprovado, exatamente como veio, até porque as emendas que foram propostas por mim e por outros deputados, outras emendas não foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, ele passou a vir para o dia a dia das pessoas. Então, e só quem poderia, depois de aprovado, fazer essa alteração era o próprio governo, que agora ele manda. Eu fico feliz por causa disso, mas gostaria aqui de dizer que, infelizmente, essa não foi a única alteração que veio no texto, né? Nós temos outras alterações e nós estamos analisando todas elas, inclusive alterações que diz respeito à segregação de massa, sem alguns critérios pré-definidos. A Assembleia Legislativa, ao meu ver, não pode fazer essa aprovação de forma genérica como veio. Segregação de massa significa passar pessoas de um regime previdenciário para outro, de um fundo previdenciário para outro fundo. Em Alagoas, isso nós temos bem definido desde 2007, salvo engano. Nós temos bem definido o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Um é extremamente consolidado, que é o fundo previdenciário, que absorve todas as pessoas que passaram no concurso, que são servidores efetivos do Estado desde 2007. Então, esse fundo é extremamente saudável. E temos o fundo financeiro, que é exatamente o deficitário, o fundo que todos os servidores públicos que ingressaram no Estado antes de 2007. Então, a segregação de massa, a gente precisa ter muito cuidado para aprovar ou desaprovar uma segregação de massa. Por quê? Uma separação de massa previdenciária, porque nós podemos estar comprometendo o futuro de um fundo previdenciário extremamente consolidado e extremamente saudável. Então, nós estamos falando do ponto futuro, nós não estamos falando do presente, da absorção de massa para folgar o caixa do Estado, mas nós estamos falando do ponto futuro. Então, quando a gente aprova um projeto de lei na Assembleia Legislativa, nós precisamos olhar para o presente, mas também
com um olho atento no horizonte. Lá na frente, Lá é na frente. verdade. E Alagoas começou a colocar em prática a lei que estabelece que só serão concedidos benefícios fiscais dentro do Prodecim para empresas que cumpram a cota de aprendizagem estabelecida em legislação federal. Explica para a gente como vai funcionar isso. Vamos lá. Nós temos, em conjunto com essa lei, a Assembleia Legislativa aprovou mais outras duas, que eu chamo de incentivo à aprendizagem. Então, uma delas é essa. Alagoas tem um dos melhores programas de incentivo para a captação de novas indústrias, de novos empreendimentos para o Estado. Mas, infelizmente, nós temos um dos menores índices de aprendizagem, de contratação de jovens aprendizes. Pelo CAGED, Alagoas não contrata toda a sua potencialidade de jovem aprendiz. Então, tendo em vista uma exigência federal, que a lei de aprendizagem ela é federal, e tendo em vista uma gratuidade de benefícios para a captação de novos negócios e também de manutenção dos negócios já existentes, é importante dizer que o Prodecim também é renovado, inclusive para empresas que já estão consolidadas em Alagoas, nós juntamos o útil ao agradável, tendo em vista que você recebe um incentivo fiscal do Estado, você deixa de pagar 92% do valor devido a título de ICMS. É um incentivo muito, eu poderia dizer, muito relevante para as empresas. Nada mais justo que essa contrapartida venha através do cumprimento de uma legislação federal da cota de aprendizagem. Então, é necessário que as empresas cumpram também com o seu papel social. Tendo em vista que elas estão recebendo do Estado um incentivo relevante, elas têm que cumprir com as exigências da contratação de jovens aprendizes, que é uma das formas, eu poderia dizer, a maneira mais eficaz de combater o trabalho infantil. Então, juntamente com essa lei, também tem uma legislação que nós aprovamos no mesmo período, fruto de audiências públicas, que é a exigência de empresas que foram contratadas pelo Estado. Essas empresas, elas, dentro do edital de licitação, e isso já aconteceu, elas, para participar de uma licitação no Estado de Alagoas, elas têm que declarar que cumprem a cota de aprendizagem. Então, assim, e além disso, na hora de receber do Estado, pela prestação do serviço ou pelo fornecimento de alguma mercadoria, ela precisa também comprovar que cumpre a cota de aprendizagem, mostrando o CAGED, quantos funcionários ela tem, quantos colaboradores ela tem e quantos desses colaboradores são jovens aprendizes. Então, a junção dessas leis, fora a criação da política pública de contratação de jovens aprendizes no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a junção dessas leis, o que é que nós pretendemos alcançar? O aumento da contratação de jovens aprendizes. E tudo isso está sendo monitorado e acompanhado pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério da Economia, com a parte da auditoria do trabalho aqui em Alagoas. E já você teve um final de semana movimentado, né? Andou bastante aqui pelo interior do nosso estado, inclusive acompanhado do deputado Arthur Lira. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa movimentação do final de semana. Nossa, foi um final de semana bem agitado mesmo, né? Eu fico muito feliz porque a gente, nessas oportunidades, nós temos contato com as pessoas, né? A gente conversa, faz um diálogo com as pessoas que moram principalmente no interior do estado, isso é muito importante, mas além disso a gente leva os benefícios frutos do trabalho de um mandato de deputado federal ou de um mandato do mandato de deputado estadual, uma atuação mais concreta para o dia a dia das pessoas, né? Então eu estive no município de São Sebastião, no município de Teotônio Vilela, Campo Alegre e Limoeiro de Anadia. Em todos eles foram entregues equipamentos que vão fazer uma diferença enorme no dia a dia do pequeno agricultor, né? Foram tratores, equipamentos importantes, tratores com implementos, porque nós sabemos como é difícil o pequeno agricultor ter acesso a tecnologias que o grande produtor, né, o médio produtor já tem acesso há algum tempo. Então, a gente precisa proporcionar e dar
condição para que a agricultura do estado se desenvolva, isso foi muito importante. A entrega dos caminhões também é através da Superintendência da Codevasf, dos caminhões coletores de lixo, que tem feito um diferencial enorme para que os municípios consigam manter a coleta adequada dos resíduos sólidos, mas mais do que isso, que reduzindo custos para que esses resíduos cheguem até os aterros sanitários. E lá no município de Teotônio Vilela, eu aqui gostaria de parabenizar o gestor, gostaria de parabenizar a secretária de Saúde, que nós ficamos encantados com a entrega do Centro de Especialidade Regional, um espaço que vai atender a pessoa com deficiência de forma humanizada e de forma integral, né? Então, assim, são políticas públicas, é um município que, em Alagoas, ele foi o primeiro no Prêmio Previne Brasil, ou seja, ele tem a melhor atenção básica, a saúde básica de Alagoas, e isso é muito importante, e é o 4º do Brasil. Então, assim, eu fiquei muito feliz, e isso é fruto de investimento na saúde básica, na promoção de vida saudável, que é o que nós precisamos consolidar em Alagoas. E aí eu vou voltar para o nosso primeiro assunto. Como é importante a saúde básica na percepção desses crimes de violência sexual. Porque o primeiro canal de atendimento das vítimas de violência, geralmente, é a unidade básica de saúde. Ela vai até a unidade básica de saúde e o profissional tem que estar atento. Porque mesmo que ela não tenha coragem, a vítima não tenha coragem de expor a violência que ela sofreu, mas o profissional de saúde precisa estar capacitado e precisa estar atento para os indícios dessa violência. E também é nessa atenção básica que essa vítima de violência vai receber os primeiros cuidados, né? Ela vai receber todo o rol de medicamento para o combate das doenças sexualmente transmissíveis, a contracepção de urgência. Então, a vacinação extremamente necessária com relação ao HPV é a atenção básica que faz isso. O pré-natal, no caso do parto humanizado. Então, a atenção básica é a saúde que nós precisamos promover, porque nós não podemos querer acreditar que as pessoas querem adoecer e procurar um hospital, uma média e alta complexidade. Não. As pessoas querem vida saudável. Com certeza. João, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Sempre um prazer muito grande poder te receber aqui, tá bom? Muito obrigada, viu? A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, porque já vem aqui na nossa programação daqui a pouco, Viderlan Araújo.